Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Meu nome é Juliana Mascarenhas e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o melhor? Utilizar um banco de dados relacional, tradicional para sistemas transacionais, ou um banco de dados NoSQL? Um é melhor do que o outro? Então, essa pergunta eu te deixo aqui e fica comigo até o final do vídeo que você vai entender quando aplicar um ou outro, ou se realmente existe um melhor. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, dada essa pergunta que eu fiz aqui para vocês, primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. Depende, tá? Depende e muito de qual a finalidade do seu cenário, o que você procura fazer ali com o seu sistema, quais são os dados que vão ser armazenados, qual é a estrutura que vai ser colocada ali, qual é o tipo de operação que vai ser realizada, porque tudo isso vai influenciar em qual tipo de banco de dados você vai estar utilizando. Perfeito? Então, vamos pensar aí em qual cenário. Eu quero verificar um sistema transacional onde eu preciso ali de uma corretude, preciso de uma consistência de dados. A gente vai definir um pouquinho algumas características ali relacionadas tanto ao banco de dados relacional quanto ao banco de dados NoSQL, de maneira bem generalista, focando ali, eu acredito, nos principais pontos. Se eu esqueci de algum comentário aqui, de algum ponto, e você acha super interessante de ser falado, deixe nos comentários, então, a sua opinião. Ok? Então, continuando, qual que é a sua necessidade? Você precisa de analisar seus dados a fim de tirar insights? Você precisa de um sistema robusto, de um sistema que lhe forneça múltiplos acessos? Qual é a sua necessidade? Então, essa é aí, na verdade, o ponto-chave com relação ao que a gente precisa definir qual o banco de dados que a gente vai estar utilizando. Ok. Dado que depende, vamos verificar então um pouquinho sobre modelo, a parte aí de sistemas transacionais que está relacionado ao modelo relacional. Por que transacional? Uma das coisas até relacionadas a esse tipo de banco de dados, que é o banco de dados que a gente tem aí mais comumente sendo utilizados pelo mercado, apesar do NoSQL estar crescendo vastamente, tá, dentro da demanda do mercado e de diversas corporações. O banco de dados relacional ele surgiu lá atrás, em 70 mais ou menos, na verdade veio depois o SQL também, para facilitar a nossa vida. E ele é caracterizado por ser um modelo generalista. Antes do relacional já existiam outros dois modelos, mas eu não vou entrar em detalhes, ok? E o que eu quero dizer é, houve a necessidade de se criar um novo modelo. E esse modelo que de tal forma que ele fosse mais geral e que eu conseguisse representar de maneira mais facilitada os meus dados, sem depender da estrutura, sem depender de conhecimento prévio da minha estrutura, tá? E se vocês quiserem saber um pouquinho melhor sobre isso, deixa aqui que a gente pode trazer outros assuntos, ou se você quiser ir a fundo mesmo, existe uma formação criada por mim, do básico até o avançado, com relação a bancos de dados, SQL Database Specialist, da DIO, e também se você se interessa por dados, essa área de Analytics, tem também lá a formação de Power BI que está super interessante, e onde eu falo de alguns pontos aqui que eu comento também. Mas continuando, e aí houve essa necessidade de você ter um banco de dados onde a linguagem fosse fácil. Se você for pensar, você não precisa ter uma noção real do como que está a estrutura definida ali da sua tabela. Basta você dar um select, obviamente a gente não faz isso na vida real, tá gente? Asterisco, from, a determinada table. Okay? Eu não sei quais são os atributos, mas eu consigo fazer uma consulta mesmo assim. Tá? Então, é só para exemplificar aí essa questão mais geral, mais interessante que veio com o advento do SQL, que acaba utilizando a álgebra relacional, mas esse é um outro ponto. Ok, continuando. Ele garante a corretude e consistência dos dados. Isso é específico do banco de dados relacional, porque ele fornece uma estrutura rígida e muito bem definida. Não leve rígido no sistema, na verdade não no sistema, né? Não leve rígido para o lado aí mais denegrinho da imagem, e sim que você tenha ali uma estrutura muito bem executada, do jeito que você precisa e muito bem conhecida. Então, você precisa defini-la muito bem, certo? E devido a essa estrutura super bem definida, nós temos os metadados e o esquema, que demonstram ali como está organizado o meu banco de dados, correto? E toda essa estrutura me fornece uma série de vantagens. Eu tenho uma inserção de dados facilitada, assim como remoção e atualização dos dados. Então, imagine o sistema transacional de um banco, tá? Tipo Itaú, Banco do Brasil, ou qualquer outro banco grande aí. Você precisa que os dados, uma vez que estejam inseridos no banco de dados, eles sejam consistentes,
eles tenham corretude e não se corrompam com facilidade. Então, o SGBD tradicional relacional tem uma série de vantagens voltado para esse tipo de cenário. E aí, pessoal, para dizer a verdade, a gente for falar sobre todas as características e o que engloba aí toda essa área de banco de dados relacionais, a gente fica aqui bastante tempo. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma série de vantagens relacionadas ao banco de dados relacional, até porque até hoje ele é utilizado em 90% ou mais dos casos, ok? Então, múltiplos acessos, natureza autodescritiva, controle de concorrência, execução de transações. Então, a transação tem a ideia do seguinte, ou acontece ou não acontece, é 880, ou executo todas as instruções SQL, ou então eu reverto tudo, ok? Vamos dizer assim de uma maneira bem simplista, bem rápida de explicar. Então, a gente tem todo um arcabouço, um sistema modular que funciona de maneira bem concisa e, vamos dizer, quase que orquestrado, quase que igual a uma orquestra, de forma a ter toda essa vantagem, essa estrutura muito bem definida, mantendo ali toda a estrutura dos dados e a sua consistência. Então, se a gente for pensar, a gente tem ali as várias tabelinhas que nos permitem ter perspectivas distintas dos mesmos dados, né? Então, eu consigo fazer junções diferentes com diversas tabelas que possuem relacionamentos entre si. Tá? E esse tipo de situação também é super interessante quando eu preciso analisar os dados de diversas perspectivas distintas. Contudo, esse bando de join pode dificultar a minha vida caso eu precise fazer uma análise mais interessante voltada para Data Analytics, ou seja, quando eu passo para análise de dados. E aí, o NoSQL ele ganha em alguns sentidos. Ele traz aí consigo o advento de características relacionadas a sistemas distribuídos. Então, além de toda a questão de escalabilidade, performance, entre outras características desta matéria específica, eu tenho a flexibilidade associada, porque não tenho um esquema bem definido, super bem definido. Eu posso até ter, em alguns bancos de dados NoSQL, como o MongoDB, um nível de esquema ali bem executado. Só que eu estou criando uma normalização que, teoricamente, não existiria, mas eu posso fazer. Ok? Então, o que caracteriza sistemas NoSQL? A flexibilidade ali dentro. Eu defino os meus campos, os dados, de acordo com o que eu preciso. Em contrapartida, lá no banco relacional, uma vez que eu determine que o nome é varchar 45, eu só vou aceitar informações que venham, tá? Dados que venham do tipo varchar até o tamanho 45 de elementos, tá? 45 elementos, caracterizando aí o meu dado a ser inserido. Então, pessoal, aqui a gente tem algo chamado desnormalização, tanto que a gente trata aqui de modelagem dimensional utilizando muito o Star Schema. O Snowflake é até utilizado, mas como a gente tem diversos ganhos tecnológicos com relação ao armazenamento, processamento, entre outros, a gente acaba utilizando via de regra o Star Schema. Então, a gente cria aí redundâncias, desnormalização e uma série de outras características relacionadas a esse tipo de sistema que são super úteis quando a gente está tratando de uma análise de dados. Tá? Imagina você executar uma análise de dados em cima de um banco de dados transacional de um banco como Itaú. Você vai ocupar aquele SGBD por um período que você não sabe qual é e vai impedir a operação daquele SGBD de produção. Então, isso é inviável. Além disso, a gente tem questão de performance. Por exemplo, dado que você tem uma demanda pontual, então que extrapola a normalidade do seu sistema, a demanda normal que você teria ali para o seu SGBD, você pode estar utilizando o banco de dados NoSQL pontualmente, ao invés de você estar escalando toda a sua infraestrutura, investindo em equipamento de maneira desnecessária para uma ocorrência pontual, ok? Como, por exemplo, Black Friday, ok? Então, pessoal, a gente for pensar aí, né, com as características de cada um, eu até demorei um pouquinho mais falando do banco de dados relacional, porque realmente a teoria por trás dele é muito maior do que no banco de dados NoSQL. Tá? A gente tem as constraints lá definidas, o esquema, então uma série de conceitos que nos dão um sistema robusto com uma estrutura muito bem conhecida para um cenário que a gente precisa ter garantia de utilização, garantia dos dados, de usabilidade, de controle de concorrência, entre outras coisas. Se a gente está lidando com um banco de dados de Data Analytics, por exemplo, eu não preciso disso tudo.
eu estou executando ali análise em cima dos meus dados, então posso ter redundância para tornar essas análises mais rápidas. Eu posso ter uma flexibilidade maior para definir como é que vai ser a estrutura de, por exemplo, um documento em um MongoDB, ou então se estou utilizando o wide column como Cassandra, ou até um banco de dados orientado a grafos aí, que é o Neo4j. Então, gente, qual que é a resposta? Não existe um melhor do que o outro. Existe aquele que resolve o seu problema. Existe o cenário em que você precisa de uma determinada tecnologia ou outra. Então, se você está lidando com um sistema transacional, e-commerce, um banco com sistemas financeiros, entre qualquer outro tipo de cenário transacional, um banco normal, um banco não normal, né, tradicional, com modelo relacional aí, é o ideal para você. Agora, se você pode, não é que a gente não possa executar análises em bancos de dados relacionais, pessoal. A gente pode, é que na verdade é mais custoso, ok? Então, se você tem a possibilidade de investir em um NoSQL, ou então se você quer ir para essa área também, entender um pouquinho melhor, invista sim em você conhecer todas as questões relacionadas aos principais bancos não SQL, ou Not Just SQL, ok? Então, a minha dica é essa, pessoal, sem falar que como que a gente vai utilizar bancos de dados tradicionais com o paradigma do Big Data? Não é possível, né? Então, gente, hoje o vídeo foi sobre isso. Até assim, aqui eu ainda trouxe alguns tops que a gente pode estar visualizando, tá? Dos principais bancos de dados utilizados pelo mercado. Isso aqui é um print, eu vou deixar o link para vocês na descrição da onde que eu tirei esse carinha aqui, tá? É um site reconhecido e a gente pode perceber que nós temos o Oracle DB, o MySQL, o SQL Server, Postgres, MongoDB, que é um banco de dados NoSQL orientado a documento, o Redis, que é um Key Value, também NoSQL, nós temos o IBM, que é um DB também relacional, e depois a gente vem aí o Elasticsearch, que também caracteriza aí um NoSQL, mas voltado para a questão de logs, entre outras questões, tá? Então, pessoal, vocês percebam aí que eles começam a se misturar e existe a necessidade da utilização de cada um em cenários distintos, perfeito? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se foi interessante para você, dá aquela curtida, porque aí a gente entende que esse tipo de conteúdo é relevante, é interessante a gente passar e, obviamente, o canal aqui é feito para vocês, né? Não adianta nada a gente criar um conteúdo que não possa aí impactar a vida de vocês de alguma forma. Então é isso. Para outras informações, vocês podem estar acessando o nosso site simplificandoredes.com ou então acessando lá no LinkedIn, seja no meu perfil Juliana Mascarenhas DS, ou então também no próprio Simplificando Redes, só que lá é /programação. Perfeito? Então, gente, até o próximo vídeo.